Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos para mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, assistimos a um filme sorteado e falamos sobre diversas maluquices que surgem por causa dele, como bote salva-vidas com superlotações, parentes que só te colocam em furadas e o pior time para se sair em uma baladinha. Eu sou o Mentor e meu querido amigo Cello. Qual o relógio mais caro e o mais barato que você já teve em sua vida? Cara, eu sou uma pessoa que eu não sou adepto a usar relógio. A última vez que eu usei relógio foi há 32 anos atrás, porque eu tinha 16 anos. Foi a última vez que eu usei relógio no pulso. Eu acho que foi o mais caro e foi o mais barato, que eu usava, sabe aqueles digital que tinha uma calculadorazinha que não funcionava? Sabe? Então, era esse, cara. Lembro que eu estava no ponto de ônibus com a minha namorada na época. Passou um vagabundo, roubou o meu relógio, o relógio dela, e eu nunca mais comprei um relógio na vida. Talvez seja um problema lá resolver na terapia. Mas foi o mais barato e o mais caro, provavelmente. Era um Casio falsificado. Tipo, era um Casio com Z, sabe? Casio. Casio. É o primo pobre do cara. Ô, Xi, você sabe nadar realmente ou você é daqueles que pula e fica fingindo assim na piscina, sabe? Fica apoiado assim, sabe? Na beira. Aquele cara que não sabe nadar, mas não quer assumir, ele fica apoiado na beira assim, não, vamos dar uma abraçada. Não, eu tô bem aqui, tá tranquilo. Fica um bracinho assim na divisão de raia, né? Tipo, batendo papo assim. Esse aí. Não, olha, por incrível que pareça, eu fiz aulas de natação durante muito tempo e o meu objetivo era conseguir... Deu aula de natação, né? Inclusive inclusive, porque eu tinha o sonho de poder ir e voltar, né, na raia ali nadando sem parar numa aula inteira. E quando eu consegui fazer isso, no dia seguinte eu cancelei a minha matrícula e nunca mais nadei. Cara de objetivos, metas, tá né? certo? Metas. Não vai ficar melhor que isso, entendeu? Leozinho, se você pudesse participar de uma Olimpíada, pode ser de qualquer uma na história, inclusive pode ser até futura, qual ano você escolheria? Tá, considerando que, sem contar o ano, a idade que eu tinha nesse ano, né? Não se preocupe, qualquer Olimpíada da era moderna, vai. Até a primeira Olimpíada, pode ser. Eu acho que eu gostaria de estar em Atlanta, 1996. Por qual motivo? Em Atlanta, 1996, a Mônica Rodrigues estava sendo medalhista no vôlei de praia e a minha titia, né? Eu ia querer ver a titia. É a tia. Pois o Léo tem uma tia medalhista olímpica, né? Olha aí, pouca coisa não. Pô, tá achando que... Exato. Eu achei que o Léo falou Olimpíadas do Faustão. Mas... Olimpíadas do Faustão. A outra opção seria assistir o time jogando, né, no basquete. Mas eu vou puxar a sardinha pra dentro de casa. Eu gostei que você não pensou como atleta, você pensou como espectador. Olha aí. Tá vendo aí? Isso é. Meu caro mentor, diga-me. Se você fosse para uma Olimpíada, qual você acha que era a modalidade mais provável de você ganhar uma medalha? Deixa eu ver. Essa tem que pensar bem. Eu acho que é escolher assentos de ônibus. Você é muito bom nisso, então. Pô, meu amigo, assim, eu consigo mapear um ônibus e saber se aquela pessoa vai soltar mais próxima, aquela ali vai ficar até o ponto final, aquela ali, pô, não sei se vai soltar. Eu consigo olhar e ficar perto da pessoa que vai soltar próximo e sentar. Pra conseguir sentar. Então, é o ônibus do dia a dia, né? Nem aquele ônibus leito, de viagem semi-leito, não. O ônibus do dia a dia. É o ônibus Se vira uma... CLT, né? Um esporte olímpico tem várias modalidades diferentes, né? Sim, mas é a vida do CLT, né? Só ia dar trabalho na Vila Olímpica pra guardar os ônibus, né, cara? Que precisa usar. Mas tudo bem. Mas do jeito que estão os esportes de exibição, isso aí pode entrar no programa em 2050, quem sabe, né? Vamos fazer o lobby. Então é isso. Vamos aproveitar que estamos no Rio de Janeiro para as Olimpíadas e vamos comer a pipoca famosa da Barraca do Maná. Hein? Das coisas que só tem no Rio, essas tão de bobeira aí. Só aumentou. Eu sou carioca, nunca ouvi falar, tá? Gabriela também nunca ouviu falar, mas tudo Você bem. nunca comeu a pipoca do Maná, cara? Que absurdo,
você, Charlotte. É o amor do Baba, minha pequena guerreira. Meus prezados, eu vou ser o primeiro pai da história a ter 3 filhas na Sessão aleatória. Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais aquático da Baixa Podosfera. Esse é o podcast sobre filmes e assuntos aleatórios preferido de quem gosta de alta performance, porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre os maiores atletas do mundo no episódio 6 do filme Um Estranho no Ninho, já falamos sobre o Rubinho Barrichello no episódio 23 do filme Carros e sobre Diego Maradona no episódio 78 do filme Os Suspeitos. Todos esses assuntos você encontra nos episódios anteriores do Sessão Aleatória, que hoje traz o filme As Nadadoras, uma emocionante história real de coragem e resiliência que atravessa mares e fronteiras literalmente. E esse filme saiu da minha lista, que eu chamei de A Volta da Volta dos que Não Foram, que era uma lista onde eu juntei os filmes que eu botei nos outros sorteios e que não foram sorteados. Inclusive eu tentei 2 vezes e não saíram, então eu coloquei essa lista de novo, que incluía também o filme Tucker, Um Homem e Seu Sonho, Gilbert Grape, o Aprendiz de Sonhador, e Os Safados, de 1988. E em breve eu vou colocar esses filmes que não foram sorteados de novo na lista O Retorno da Volta dos que não foram, porque é assim que você pula o sistema, vai sair na marra. Bora então pro filme. As Nadadoras é um filme baseado em uma história real, que foi lançado em 2022. O filme foi dirigido por Sally El Hosseini, com um roteiro co-escrito por ela mesma e o Jack Thorne. No elenco principal temos a Manal Issa como Sara Mardini, a Nathalie Issa como Yusra Mardini, Ali Suleiman como Ezat Mardini e o Matthias Schweigfeld como Sven. A Sally El Hosseini é uma cineasta britânico-egípcia que começou sua carreira como assistente de produção e demorou 5 anos para dirigir o seu primeiro longa-metragem, chamado My Brother the Devil, que foi em 2012. O filme foi aclamado pela crítica e abriu caminho para a sua carreira internacional. Mas ela só foi dirigir As Nadadoras, que é o seu segundo longa-metragem, 10 anos depois. Nossa! Mas foi uma volta triunfante, hein? O filme foi destaque na abertura do Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2022, com a Sally concorrendo também ao BAFTA de melhor diretora de filme inglês. A Sally é também conhecida por sua dedicação à autenticidade e por contar histórias que conectam culturas e experiências humanas. E no nosso bloco Viu ou Não Viu, que foi bem fácil de fazer, porque eu acho que a gente não viu nada com a galera desse filme, né? Não viu ninguém. Não vimos ninguém desse filme, né? Você viu ou não viu? Eu vou falar então das atrizes que fazem as irmãs Mardini, a Manal Issa e a Nathalie Issa. Olha só, são irmãs da vida real também. Olha aí. Caraca, sério? Que maneiro. A Manal Issa nasceu em 1992 e a Nathalie em 1998, lá na França. Elas são filhas de pais libaneses que imigraram. A Manal começou sua carreira no cinema com o filme Parisienne, de 2015, onde interpretou uma jovem libanesa tentando se adaptar à vida na França. Além das Nadadoras, ela também estrelou outros 20 filmes, e entre eles eu destacaria o que ela fez em 2024 chamado Desordem, que tem a seguinte sinopse no IMDb. Um retrato multifacetado dos anos turbulentos e decisivos que o Líbano tem vivido desde o grande colapso de outubro de 2019 e a explosão no porto de Beirute em agosto de 2020, através de 4 histórias que misturam drama e comédia sombria. Cara, fazer comédia com essas tragédias é brincadeira, hein?
Pesado. Não, e ela é especialista, pelo jeito, em fazer filmes aí, mostrando essas causas e tudo mais, né? Sim. Pois é. Inclusive, ela é ativista mesmo, né? Sim. A Natalie é bem menos experiente no cinema que a sua irmã, mas demonstrou um grande talento ao interpretar a Yusa Martini, capturando a determinação e a vulnerabilidade da jovem nadadora. Esse foi seu segundo grande papel no cinema, e é uma pena que ela só tenha 4 filmes nessa curtíssima carreira. Olha só. Ela, assim como a Emily Hunt, deveria ganhar um Oscar pelas sobrancelhas mais expressivas, assim, né, cara? Porque ela fica o filme inteiro com aquela sobrancelha triste. Porra, velho. Dá uma dó, cara. O filme inteiro tá com aquela sobrancelha assim, triste. Meu Deus, cara. Aquela gata do Shrek, né? Aquela cara tipo, por favor. Tem vontade de pegar no colo. Olha. Bom, como o bloco viu não viu, ficou curtinho, eu vou colocar outro ator aqui, o Matthias Schweighöfer, que faz o Sven, né, o técnico lá alemão, que é talvez o ator mais famoso no elenco. Ele participou, inclusive, de filmes como Agente Stone, aquele com a Gal Gadot, e principalmente de Oppenheimer, onde ele aparece por alguns segundos na tela. Inclusive, eu achei um absurdo. Eu tava procurando aqui no catálogo o filme, eu comecei a procurar as nadadoras pra ver que horas aparecia na tela, né? E não aparecia as nadadoras, nada, não aparecia mulher nenhuma. Daqui a pouco eu percebi que as nadadoras, o cartaz é a cara do técnico. Porque ele é mais famoso. Quase não aparece no filme. Eu falei, ué, como é que esse cara tá no cartaz? Quando terminou o filme, eu falei, não faz o menor sentido esse cara ser o cartaz do filme. Pois é, o algoritmo da Netflix é safado, viu? Você passou uma vez, não deu play, ele falou, vou trocar a imagem, quem sabe ele cai nessa, entendeu? Pegadinha do malandro. Porque foi isso, a primeira vez que eu abri, acho que era a água, assim, alguém nadando e tal. Da segunda vez era a cara dos... Eu falei, gente... Ele também participou do filme Operação Valkyria, aquele lá de 2007 com o Tom Cruise. Sim. Ele faz o tenente Franz Hedber. Mas ele também fez um filme importantíssimo do cinema mundial, que foi Girl, You Know It's True, o filme de 2023 que conta a história da dupla Milli Vanilli. Girl, you know it's true. I love you. E o que esse mano tá fazendo no filme, pelo amor de Deus? Pois não, ele fez o produtor e o empresário da dupla, né, o Frank Farian. E vocês conhecem essa história, né? Ou só eu e o Tchelson da época? Não, bota no baldinho aí esse filme. Eu nem sabia que esse filme existia, mas bota no baldinho, que deve ser horrível. Não. Deve ser muito ruim. Bota no baldinho aí. Não. Tem um filme que conta a história de Milli Vanilli. Puta, por que não, né? Caramba. A pergunta é por que não? Por que não? Tamo de bobeira mesmo, né? Vamos. Eu acho que o Léo tá boiando aí. Conta pra mim quem foi Milli Vanilli. Milli Vanilli, Léo, foi uma dupla atores e dançarinos ali final da década de 80, começo da década de 90, eu acho. E eles fizeram muito sucesso, porque as músicas deles entravam, principalmente no Brasil, entrava em trilha sonora. E eles eram assim, sabe, meio cool pra época, sabe? Que a galera que é meio descolada, os caras dançavam pra caramba, eram dois negros, bonitões, né? Cara com cabelão, assim, cabelo rasta e tal. E aí, os caras faziam muito sucesso. E se descobriu que os caras dublavam, não era eles que cantavam. Sim. Eles somente dublavam. Deram uma de Akon. E uma dupla de cantores contratados profissionais por trás, que gravava tudo. Pior. E eles só dublavam. Era isso. Sim. E aí, nunca mais, né? Eles só sabiam dançar. O pior é que eles ganharam um Grammy. Ganharam um Grammy. Olha como é fácil ganhar um Grammy. Ganharam um Grammy, cara. Ganharam um Grammy. Uma das maiores falcatruas da indústria fonográfica. Eles são alemães aqui, são de Munique. Olha aí. São alemães. Falcatruas alemãs. De qualquer forma, eu recomendo esse filme. Aliás, né, alguém já botou no baldinho. Em breve, quem sabe será sorteado, né? Vamos torcer. Teremos aqui. Se não for, ele vem na volta, se não for, parte 2. O encontro final. O retorno. Vamos começar a nossa conversa sobre o filme com a sinopse do IMDb para o filme As Nadadoras, que diz o seguinte: cheias de coragem, 2 jovens irmãs deixam a Síria devastada pela guerra e embarcam em uma viagem arriscada rumo às Olimpíadas do Rio em 2016. Não exatamente pra Olimpíada do Rio, não exatamente 2 irmãs. Né? Porque uma tava bem afim, a outra tava bem... 2 irmãs e um primo. E o primo. Foi descartável total, né? Os caras áudio, né? Bom, depois eu falo da minha opinião. Se não fosse ele, elas não iam, pô. Segue o jogo, a gente vai ensinar. Segue o baile. Bom, então eu fiz outra sinopse aqui, ó.
As Nadadoras conta a história real das irmãs sírias Yusra e Sara Mardini, cujo pai é um ex-nadador que sonha em ver suas duas filhas participando dos Jogos Olímpicos. Mas a família sofre com a guerra civil na Síria em 2015, correndo risco de vida e tornando o sonho cada vez mais distante. Seus pais decidem que é melhor elas fugirem do país e buscar refúgio na Alemanha. Mas o trajeto é traiçoeiro e cheio de perigos. E após chegarem à Alemanha como refugiadas, a Yusra luta para conseguir retomar sua carreira na natação e participar das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 como parte da equipe olímpica de refugiados. E é basicamente isso o filme. E o Xi também ignorou o primo. Ignorou. O Xi também ignorou o primo. A sinopse dele também ignorou o primo. O primo foi pra lá pra ser DJ, velho. É isso que convenceu o cara, você acha? Não, a gente vai falar sobre o primo. Você falou que os pais acham melhor ela ir, mas elas que convencem os pais, né? Exato. A fazer a viagem. Pelo menos é o que o filme mostra. Elas dão um migué, né? É, mais ou menos, né? A mãe tava afim, o pai é que não tava muito afim, aí ela apelou pro lance do vou treinar e blá blá blá. Amigo, se eu tô nadando na piscina e cai uma bomba na minha frente, cara, Caralho, aquilo ali foi muito no dia agoniante. seguinte eu tô saindo da cidade, cara. Você tá maluco. Aquilo foi muito verdade. agoniante, maluco. Puta. Bom, e eu quero saber o que vocês acharam do filme As Nadadoras, começando com você, Léo. Olha, eu gostei. Eu comecei o filme, eu achei assim, pô, bad vibe, vai ser pesadão e tal. Realmente tem umas partes bem pesadas, assim, me tocou, né, ver aquela realidade, aquela cena dos coletes salva-vidas na praia, Nossa. né, fiquei bem tocado que naquele momento ali. Mas ele tem um fim bonito, né, tem um fim legal. Sim. Você termina num bad vibe, num good vibe no final das contas, né. Uhum. Eu gostei do filme, obrigado, Chi, colocar esse filme na lista aí, foi bom. Pois é. E, Tchalo, você preferiu assistir em duas partes, é isso mesmo? Eu tava falando no off aí antes do Léo entrar. Eu não conhecia o filme, e aí eu tinha procurado ler a sinopse pra ver qual é que era. E aí eu comecei a assistir esse filme no final de semana, num domingo. E aí quando o filme começou a se desenrolar, eu falei, eu não vou dormir com esse peso na cabeça, cara. Aí eu parei de assistir o filme. Pois é. Aí eu fui assistir uma comédia qualquer, uma palhaçada qualquer, pra dar uma desanuviada. E aí depois, na segunda-feira, eu terminei assim o filme. É aquele lance, né, cara? Primeiro de tudo, é uma história real. Claro, deve ter ali uma ou outra Uma romanceada, dramatização, né? Uma romanceada, né? Tem uma hora lá que a irmã mais velha quase que se engraça com o outro refugiado também, né? Esse que o Che acabou de comentar agora, que cai a bomba na piscina, a gente não sabe, pelo menos eu não sei se é verdade ou não, talvez eu te diga aí se tiver curiosidades, mas Não sei também. então, assim, tem uma dramatização, mas nem precisava, né, cara? Porque, e é uma outra conversa que eu tive com o Xi, a gente vive em bolhas. Sejam maiores, menores, mas todos nós vivemos em bolhas. E quando essa bolha é furada com uma coisa que tá acontecendo hoje, agora, nesse exato momento, então é foda você ver o quanto efetivamente, né, cara, as coisas ao seu lado podem ser cruéis. Depois desse papo todo bad vibe, aí eu quero falar a primeira palhaçada que, porra, por que o nome é As Nadadoras? Que nome ruim, cara, pro filme. Caraca, pode crer, mano. Cara, podia Que ser Em Busca nome de um bosta. Sonho, podia ser Voe para nadar ou nade para voar. Não sei, velho. Ah. Podia ter. Que nome bosta de filme, cara. Bom, Caralho, muito bosta. outra coisa. O que aconteceu com o Nizar? Porque ele desaparece. Ele Ele desaparece. sai do quarto lá dela quando ele ganha o fone de presente e nunca mais aparece. O que aconteceu com ele, cara? Então, Ele virou vai DJ, virar cara. DJ de si mesmo. DJ de si mesmo. Ele pegou um gradiente lá e virou DJ, pô. É a vida de Porra, DJ, ô, velho. Tchalo. Só Não, mas acontece. ele- ela dá o presente pra ele e fala, não desista. Você me promete É que isso você nunca aí. desista. Então ele foi correr atrás do sonho de ser DJ na Alemanha e é isso. É isso aí, cara. Provavelmente. E aí resolveram não contar, né, a história dele. Aí vai ser As Nadadoras 2. Aí não. tem. A história do primo. As nadadoras 2. História dos Sonho de dois. DJ. Aí tem os detalhes, né, cara? As coisas que eu anotei aqui, né? Tipo, a hora que o barco começa a dar pau lá, quem vai resolver o negócio do barco é o calouro da faculdade, né? O moleque acabou de entrar na faculdade, ele que vai resolver a pica toda. Caralho, esse é o melhor. fazer o quê? E o melhor de tudo foi a quinta série, né? A hora que perguntaram, e o seu nome, como é que é? Bilal. Daí eu, Então o Bilal vai salvar Ah, todo mundo. quinta série. A quinta série Caralho, fez zola, né? A hora que o nome do outro negão era Bilal. O negão era o Bilal. Aí, velho, você fala, bom, então tá bom, né, cara? Então tá bom, né?
E por último, eu queria comentar que a cena final delas correndo pela praia e se abraçaram foi inspirada na cena do Rock e do Apollo, cara. Lembra dessa cena? Ah, para, ô Pra Thiago. mim, claramente foi inspirado. Lógico, cara. Os Caralho, dois correndo na Thiago, praia, se para. abraçando. Igualzinho, velho. Igualzinho. Caralho, Tchelo, É um bom filme. Eu fiquei muito na dúvida nessa praia, Mentor. Eu não frequentei a Praia da Barra. Aquela praia ali é a Praia da Barra ou é uma praia qualquer, aleatória? Ali é a reserva. É a reserva. Reserva. É a Praia da Reserva, porque depois da Da praia da reserva. E tem outras coisas aí, né? O passarinho que fica no quartel e não voa pra fora. O primo que esquece o passaporte na hora de viajar. O Tchelo ficou parado muito louco. O barco que, quando o cara fala vai buscar o barco, imagina, o cara vai com um motorzinho, vai buscar o barco, isso aqui vem dois caras carregando um saco. Isso é o barco, tá ligado? Cara, isso foi muito bizarro, olha. Na hora que falaram no barco. Você não veio junto com a gente? Você não veio junto com a gente, cara? Não. O não dele foi muito. Foi doeu em mim, cara. Não. O contrabandista fofinho, linhas marítimas, né? Esportes marítimos. No momento ele foi um contrabandista fofinho, porque ela decidiu, a Ilsa decidiu ir, a hora que ela viu ele brincando com uma criança. Dela, eu vou nesse barco. E aí quase uma merda. E por último, na hora que o barco começou a dar merda no barco, que falaram, vamos jogar aquilo que a gente não tá usando, pô, devia ter jogado o primo, cacete. Era uns 80 quilos fácil ali, Que cara. era o único Jogou Martini que não nadava. velho. Eu falei, sério que ninguém vai nem olhar pra ele? Eu achei estranho, assim, vamos jogar tudo que a gente não precisa, a galera podia morrer ali, né, o barco podia afundar, eu falei, pô, vão ficar sem dinheiro, sem roupa, sem nada, mas quando elas chegam, elas têm tudo, elas estão com tudo quando chegam, tá com roupa pra caramba, tá com dinheiro pra caramba. Mas tá com... elas mereceram. Ai, gente. Elas Ai, mereceram. gente, muito bom. Foi. É um bom filme, mostra Sim. mostra uma parada legal. Filmes reais e dramáticos são bons porque eles fazem você... Eles provocam o que eu falei brincando aqui, mas provocam o desconforto. Se provoca o desconforto, então acho que ela chegou no objetivo dela. Sim, exatamente isso. Diz aí, mentor. Cara, o Tchelo praticamente resumiu pra falar o que vai... Não, peraí, isso Eu é só vou resposta comprar. de escola, mentor, isso é resposta de escola, mentor. Não, mas é porque, cara... A gente tá em grupo. Não, mas é porque, cara, é muito louco, porque assim, eu acho que o meu cérebro tentou procurar as coisas mais bizarras pra eu poder afastar um pouco do drama. É isso. Eu acho que a cena da bomba me impactou tanto que eu fiquei, sério, eu assim, pra eu voltar pro filme, eu tive que começar a ver coisas mais absurdas possível. Pra eu falar assim, não, beleza. Aí o filme voltar a me ganhar de novo, assim, porque, caraca, eu fiquei muito... Aquela parte da bomba, a edição do negócio é tão foda que ele tira todo o som. E o som que fica é da água. É o ponto de vista dela, né? Porra, cara, isso foi muito bem sacado, que é tipo, é você ali. Aí o pior foi a cara do maluco assim, não, ela tá de boa, a bomba só não pode encostar no fundo da piscina. A bomba encosta, eu falei... A bomba encosta. Eu falei, não, se a ponta não encostar, tá tudo bem. Aí ela vai afundando e encosta a ponta. Nossa, porra. Puta merda. Aquela hora eu lembrei dos desenhos do Pica-Pau, sabe? Quando a bomba cai e não acontece nada, eu pedi a alguém dar um tapinha. Cai um pelo, né? Logo no começo me causou uma estranheza. Pessoal, as meninas na festa lá, com o primo DJ sendo DJ, né? Realizando sessões de DJ, e de repente começa o bombardeio lá atrás. Eu falei, meu Deus, é a primeira vez o bombardeio, não é? O que tá acontendo? Até você entender que aquilo já virou banal pra elas, que já tá tão acostumado a as bombas caindo, que a festa continua, ninguém tá nem aí. Você fica assim, putz, grila. É tipo tiroteio pra carioca, pô. Filho da mãe. Não, mas o bizarro é que, tipo assim, a menina já falou, cara, não vamos, tá perigoso, não sei o que e tal. A outra, tipo, vamos. Tipo, e quando tem um bombardeio, a outra olha pela janela, tipo... você tá vê longe. que as duas lidam tá completamente longe. diferente, né? Não, tem uma hora que a família tá comendo lá, aí acaba a energia, porque deve ter algum bombardeio, alguma coisa. A mãe vai, liga uma lanterna numa bateria de carro e continua. Sim. Né? Eles continuam jantando lá. E você vê, ela já tava preparada pra quando faltasse luz, a bateria de carro tá lá. E ele ainda fala, tomara que a bateria dure muito tempo. A vida ali já tá acostumada àquilo. Uma coisa que me incomodou no filme, não sei se incomodou vocês. Depois que elas conhecem o Sven, vocês sentiram que o filme correu um pouco? Porque, eu não sei, sabe, assim, eu tava esperando a hora que ia entrar aquelas músicas tipo do Rock Balboa mesmo. Tipo, o treinamento dela. Tipo, o treinamento e negócio... Porque assim, ela conheceu o Sven e já foi assim, 2016, refugiados, entrou e sambou.
É porque, na real, o filme ele não é um filme de esporte com plano de fundo da guerra. Ele é um filme de refugiados com plano de fundo com esporte. Boa, Acho que talvez ocupou pouco espaço, né? Isso. A parada é a construção da viagem que eles fizeram, da travessia, de como era o dia a dia deles lá na Síria. O foco do filme era esse. Então o esporte, ele foi passando, porque era uma coisa importante na vida daquelas meninas. Então tinha que ter ali, que foi um dos motivos para elas conseguirem, né, atravessar a parada e tudo mais. Então tinha que ter esse ponto do esporte, mas ele era o segundo plano do filme. Ele não era o principal. Não, era um filme de natação, porque aquela cena do bote que ela fala assim, cara, essa me deu uma agonia. Quando eu já fui pra Ilha Grande, eu fui com uma amiga minha que não sabia nadar. E a gente pegou, tipo, uma turbulência, e o cara virou e falou assim, quem aqui não sabe nadar? E uma galera levantou a mão e a minha cabeça entrou assim, como é que uma pessoa entra num barco que não sabe nadar? O cara falou assim, quem não sabe nadar? Eu falei, gente, e eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, vai todo mundo morrer. Cara, a gente entra em avião e não sabe voar, velho. Então é pior ainda, cara. É verdade. É pior ainda. Você tem um ponto. Pior que estou no barco ali, a mulher fala, quem não sabe nadar? Quase ninguém. Então vamos fazer duplas. Cara, eu já ia agarrar a nadadora ali e falar, você é minha dupla. Mas o pessoal não sabia que ela era nadadora, não necessariamente. Eu não sabia. Ela fala, não, eu nado, não sei o que, ela tá, minha irmã também. Ela não fala pra todo mundo, ela fala pra alguém, olha que eles estão conversando, é verdade. Ela fala pra alguém, não fala pra todo mundo. Mas ali, né? Não, e o melhor de tudo, assim, né, a classificação dela pro Rio deu também uma cara meio de zona. Do tipo assim, beleza, deixa esse povo nadar, deixa esse povo vir. Esse negócio me incomodou do tempo dela pra entrar na competição. Eu não sei se foi porque o time olímpico de refugiados teve um esquema diferente, mas normalmente para ter o tempo você tem que fazer uma competição válida dentro do período estipulado, e aí você tem que conseguir índice para isso. Eu não sei se justamente naquele ano do Rio a equipe olímpica teve uma forma diferente, nos treinos estava valendo, o tempo de treino estava valendo, e geralmente não vale, geralmente é só em campeonato valendo. E ali ela agora tanto no cara e falou, nós conseguimos, não sei o quê. Mas não sei, na natação acontecem umas coisas estranhas. Eu lembro daquele nadador de uma ilha pequenininha, eu nem lembro o nome da ilha, que ele não sabia nadar, ele tinha aprendido a nadar pra Olimpíada. Sim. Então, eu não sei como funcionam os critérios, né? Ele ficou, demorou, sei lá, 3 minutos pra chegar. Mas isso aí eu acho que eu posso dizer. Isso aí provavelmente alguém da equipe daquele país conseguiu o índice, mas não pôde ir pra Olimpíada por algum motivo, e aí entrou o substituto, alguma coisa assim. Provavelmente deve ter sido isso. Cara, o cara mais sortudo de todos os tempos. Geralmente, esportes individuais, assim, você tem que bater o índice. E aí, se você bater o índice e tá dentro das, 50 melhores colocações, você vai pra Olimpíada. Mas o mínimo que tem que ter é bater o índice. E aquele cara com certeza não bateu o índice, né, cara? Pois é. Exatamente. Tem uma coisa que eu gosto muito nesse filme, que ele mostra um lado que a gente... Quando a gente fala em refugiados, eu não sei se com todo mundo é assim, mas eu acho que a maioria das pessoas pensa naquelas pessoas que não têm condições de viver, sabe? Que não tem... São maltrapilhas, pobres e coisa e tal, que atravessam os países andando a pé com os filhos nas costas e tal. E no filme a gente vê claramente, elas são classe média, têm um estilo de vida bom, todo mundo com celular, se divertindo. 10 mil euros o pai deu lá pra ela viajar. Porra. É uma família que podia ser qualquer uma que a gente conhece, né? Sim, Verdade. E do nada o cara fala assim, não, vou me refugiar. Aí você tem aquela imagem, nossa, vão atravessar ilegalmente. Ela pegou um avião até a Turquia. Porra, exatamente, Sabe? cara, porra. Ela foi de turismo pra Turquia, e da Turquia em diante que ela foi de meios escusos. Então a gente tem que pensar nisso, né? Quando a gente vê um refugiado, a gente precisa começar a mudar um pouco essa imagem que a gente tem na cabeça, porque são pessoas que simplesmente saíram do país obrigadas, né? E a gente acaba torcendo muito. Eu não sei vocês, mas eu tava torcendo muito pra pelo menos ela conseguir voltar a praticar o esporte e, sei lá. Mas eu vou dizer pra você, Xi, eu sabia que isso ia acontecer, porque se isso não fosse acontecer, não tinha filme, entendeu? Os Eu ia caras falar, vão fazer gente, um aí filme não. pra mostrar elas morrendo na linha do trem. Não, que elas iam chegar lá e Não ia, não ia. Na Alemanha eu tinha certeza, mas o resto eu não sabia. Não ia. Pô, claro que. A hora que ela começou, vou lá atrás do Té, falei, pronto, ganhou a medalha, né? Ganhou a medalha, tá claro. Mas essa parte... Mas ela não ganhou. Mas essa parte, se fosse se não dissesse que o filme era baseado em uma história real, vocês não achariam forçado isso? Tipo, chegou lá na... Sim. Você vê como a vida real, às vezes, é mais interessante do que a fantasia? Verdade. A gente não quer imaginar isso, né? E se você pensar bem, ela poderia fazer outros esportes olímpicos, tipo, ela poderia fazer salto lá que ela pulou lá, o muro lá, a grade lá. Achar lugar no ônibus. Ela foi treinando, cara, entendeu? Se ela foi, assim,
A única cena que eu achei desnecessária do filme foi a tentativa lá do garotinho lá tentar pegar lá a força lá. Eu achei essa cena a mais desnecessária do filme, assim, tipo... É pra te causar desconforto mesmo, pra mostrar que o caminho é punk. É punk. Não, elas já estavam sofrendo, cara. Pô, sei lá, eu achei Você não meio, tava aguentando mais tanto sofrimento, né? Eu juro, cara, quando eles começaram a fazer aquela parte lá burocrática lá, aí começou a levar eles tipo pra um ginásio e tal, aquelas divisórias assim, eu falei, caraca, maluco, Um galpão. só falta ser o bagulho tipo trabalho escravo, assim, sabe? Daqui eles vão Nossa. tipo pra uma fábrica. Olha eu viajando assim, se ferraram, é bagulho escravo. Ah, beleza. Bora pras curiosidades da produção? Bora! Eu agradeço a Deus dia e noite por me abençoar com essas 3 filhas que são mais fortes do que 1000 filhos. Mas também não podemos esquecer da sorte do pai delas também ser o treinador delas. Vai começar. Tem muita coisa pra falar, não, mas vamos lá. Uma das histórias mais interessantes sobre as nadadoras é que as atrizes, a Nathalie e a Manal Issa, não sabiam nadar antes de aceitar os papéis. Eu percebi, tá? Eu percebi. Ah, você percebeu? Eu Você até tem um... comentei, eu falei, pô, essa irmã mais velha aí podia ter aprendido a nadar antes de fazer, hein? Porque ela fez um nado lá bem quebradinho. Então, e elas tiveram que elas receberam aulas de natação para poder realizar as cenas aquáticas de forma convincente, entre aspas, né? E, além disso, a verdadeira Yusra Mardini fez uma breve participação no filme. E isso que eu fiquei pensando, em algum lugar ela tinha que aparecer. Ela aparece realizando uma das acrobacias aquáticas necessárias para as filmagens lá. O filme foi idealizado pela cineasta Saliel Hossain, que coescreveu o roteiro com Jack Thorne. A produção foi financiada pela Working Title Films e distribuída pela Netflix, o que permitiu uma ampla divulgação global. Já a escolha do elenco foi cuidadosa, né, com as irmãs Nathalie e Manal sendo escaladas para interpretar as irmãs da vida real, para trazer uma autenticidade, uma química mais realista para o filme, que tem a participação de refugiados reais em algumas cenas, o que adicionou uma camada de realismo à narrativa, principalmente ali quando eles estão no acampamento, né? As filmagens aconteceram em locais como o Reino Unido, Bélgica e Turquia, para mostrar mesmo ali o mais próximo possível das rotas de imigração que as irmãs tiveram que percorrer. A Yusra e a Sarah Mardini estiveram presentes durante a produção também, garantindo que sua história fosse contada com mais sensibilidade, com maior veracidade possível, mas a recepção da crítica foi mista. Alguns críticos elogiaram o filme pela história, né, que é emocionante, impactante. Outros sentiram que a narrativa poderia ter sido bem mais explorada, principalmente em termos de profundidade emocional. Com uma coisa meio tipo, não, quero participar, quero nadar, e foi só isso, segundo os críticos, tá? Como esse filme foi lançado diretamente na Netflix, né, o que geralmente não envolve a mesma métrica de bilheteria que os filmes exibidos em cinemas tradicionais, fica difícil saber qual foi a bilheteria que ele arrecadou no final. Mas a popularidade do filme pode ser atestada por sua inclusão no top 10 da Netflix logo que saiu, logo que entrou na Netflix, ficou ali naquela listinha dos 10 mais assistidos. E é isso. Vamos aos troféus aleatórios? Em nenhum momento disse se as cenas do Rio utilizaram cenas efetivamente das Olimpíadas. Claro, se eles filmaram, tiveram que montar. Sim. Sim, usou aquela cena dos refugiados entrando no Maracanã, deles sambando lá também foi. Eles pegaram algumas cenas maneiras assim, do Rio, assim. É, teve partes também. Troféus aleatórios? Bora! Bora! Troféu aleatório. Troféus aleatórios, o supra-sumo não, ainda estamos chegando lá no supra-sumo. Isso aqui é apenas a segunda entradinha, vamos dizer assim, do banquete que é o Sessão Aleatória. Tiago, lembra pro ouvinte aí qual é a emoção de ganhar um troféu aleatório? Cara, a emoção de ganhar um troféu aleatório é a mesma emoção de, bem antes das Olimpíadas, você conseguir achar um centro de treinamento na Alemanha vazio, né? No qual você não tem a nacionalidade, mas tem todo o espaço e conseguir se projetar para as Olimpíadas. Porque tava vazio o centro do Sven, né? Não tinha ninguém lá. Parecia um centro fantasma. Então ela teve muita justiça, muito ímpeto, mas teve muita sorte também. Então é a sorte do troféu aleatório. Parece que a natação não é um esporte muito popular na Alemanha. Não. Não é não.
Mentor, qual o seu troféu para o filme As Nadadoras? O meu troféu aleatório, chamado Sempre Cabe Mais Um, vai pro bote do Coyote lá, que não calculou bem o número de pessoas, né, pra capacidade de lotação e as condições de viagem, que ficou quase como pegar o metrô em São Paulo ou um busão no Rio, né? Praticamente isso, né? Coyote e transportes Mas o fofinhos. busão chega. O busão chega no fim, o busão chega no destino. Ô, Léo, aproveita aí, deixa. Bom, o meu troféu aleatório é o troféu Ai de Atleta, que vai pro pai das nadadoras, que, como todo pai de grandes atletas aí, que é treinador dos atletas também, é um grandíssimo narcisista que, na verdade, quer que o filho cumpra os objetivos dele mesmo, que ele não conseguiu cumprir. E o pai delas é esse cara aí. Frustrado, né? Projeta nos filhos as suas frustrações, né? Exato. Pô, o meu troféu é o troféu Prioridades para o Nizar, o aspirante a DJ. Porque quando ele é convidado a ir para a Alemanha para fugir da guerra num país onde família, os amigos estão sendo mortos, você fala, porra, na Alemanha é frio, velho. Prioridades, né, cara? Ele falou que ia pro Canadá, né? Ele queria ir pro Canadá. Ele falou pro Canadá. Mas no Canadá é mais frio ainda. Faltou um pouquinho na aula de geografia ali, né? Faltou um pouquinho de inteligência, mas tudo bem, né, cara? Quero dar um troféu também, vou dar o troféu Sorte da Porra, que vai para os refugiados que estavam no barco com as irmãs Ardina, né? Qual é a chance de você estar afundando num bote irregular no meio do nada e, por acaso, ter duas nadadoras profissionais lá com você, né? Não, e um menino que estuda engenharia mecânica, sei lá. Pois é, não, é sorte também. demais. Sim. Sorte demais. É muita sorte. Esses troféus vão ser entregues por quem? Nadadoras olímpicas. Bom, depende. Se for aquele rapaz lá daquele país que a gente não lembra, vai demorar pra chegar. Eu vou ser Coyote, com as atravessadores. Fofinhos. Atravessadores fofinhos. Atravessadores Por fofinhos. bombas que não explodem. Porra, cara. Ônibus que magicamente chegam em Berlim também. Ah, sim. Mas também é bom. Do nada, você dorme e acordou em Berlim, né, cara? Beleza. Bora então pros assuntos aleatórios. A gente tem que estar na piscina às 6 da manhã. Você acha mesmo que ainda tem algum motivo pra treinar? Se eu quiser ir pras Olimpíadas. Pras Olimpíadas? E vai nadar por quem? Não sobrou mais país nenhum. A Síria já era. Pá! Não percebeu, não? Acabou de vez. Em assuntos aleatórios, Cello, começando com você. Bom, a minha pergunta de início não teve nada a ver com o meu assunto, tá? De vez em quando eu faço isso, tá? Tá liberado, tá liberado. Isso não nunca tem foi nenhuma relação. uma regra. Nunca, aquelas regras não escritas, né? E o meu assunto também é um assunto que talvez a maioria já conheça um pouco, mas vamos olhar com uma lupa mais pedagística da questão toda, que é como é que um país vira sede das Olimpíadas. No geral a gente sabe, né? O país se candidata, alguém vota e pronto. É isso, alguém né? paga uma propina e pronto. Mas vamos olhar um pouquinho com... Vamos botar uma lupa aqui, né? Primeiro de tudo, quem é que manda no pagode? Aquela coisa, até fogo, bandeira, gente emocionada, atleta se abraçando no pódio, criança vestida de mascote, né? Mas antes disso tudo acontecer, tem um bastidor grande de reuniões, dossiês, promessas de infraestrutura que nem sempre se realizam e, obviamente, um monte de política, né? Quem manda no pagode aí é o famoso COI, o Comitê Olímpico Internacional, que, resumindo, é tipo o síndico global dos esportes, né? Se as confederações respeitam, não é outra história, né? A sede do Comitê Olímpico fica na Suíça, porque, né, eles são bobo de fazer outro lugar, né? Faz um lugar bom de organização, né? Suíça gosta de relógio e organização, né? E o COI foi criado em 1894 e a missão era bem ousada, que era promover paz e união dos povos por meio do esporte. Objetivo bem nobre, bem bonito e super ambicioso. Hoje o COI é composto por até 115 membros votantes. Mas, tipo, não é que eles representam países diretamente, tipo uma ONU da vida, né? Eles são pessoas escolhidas por algum tipo de mérito pessoal, por alguma ligação forte com o esporte olímpico. Então tem ex-atletas, tem dirigentes esportivos, tem empresários e, em alguns casos, até chefes de Estado. Cada país pode ter, no máximo, 3 membros ao mesmo tempo no COI. Ou seja, não dá pra colocar 20 negros dos Estados Unidos para os caras ficarem votando do jeito que eles querem, né? A ideia é manter a diversidade e o equilíbrio global. Atualmente no Brasil, como curiosidade, os 2 representantes do Comitê Olímpico Internacional é o Bernard Hagemann, que eu e o Steve vimos jogar. Jornada nas Estrelas. Então, esse cara aí, ele tá lá desde 2013. E o outro
nós temos dois, o outro é o Andrew Parsons. Aí a primeira pergunta é, por que o cara é Andrew Parsons? Não é um nome muito, né? Podia ser, sei lá, João da Silva, alguma coisa assim, mas não. O Andrew Parsons, sim, ele é brasileiro, tá? Ele é descendente de escoceses, mas ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele foi pro COI em 2018. E o que ele fez de diferente? Ele foi um jornalista, foi dirigente esportivo, mas ele também é presidente do Comitê Olímpico Internacional. Então isso dá uma certa moral pra ele, pra poder fazer os Paranauê lá pelo Brasil. O que o COI faz? Organiza os Jogos Olímpicos, zela pelos valores olímpicos, garante que o esporte sigam regras justas, éticas e antidoping, administra o marketing da parada toda, né? Ou seja, faz o dinheiro com os anéis mais valiosos do planeta. E claro, são eles que escolhem as cidades, ou seja, são eles que chegam pra você e falam, parabéns, daqui a anos vai uma maior galera lá pro seu país, né? Boa sorte com o trânsito e com a infraestrutura. E assim, pergunta importante, né? De onde veio a grana do COI? Né? Porque o COI é uma entidade que tem bastante dinheiro. São praticamente uma máquina de fazer dinheiro, né? Porque vem de algumas fontes principais. Primeiro, direitos de transmissão. Só como exemplo, a NBC nos Estados Unidos tem um acordo bilionário com o COI até 2032. Em 2020, os direitos de TV renderam cerca de 3 bilhões de dólares. Nossa. O COI tem também um clube VIP de patrocinadores, que aí são patrocinadores oficiais que se mantêm por algum tempo. Aí, ou seja, Coca-Cola, Samsung, Visa, Toyota. Só uma marca, né, grande, né? São aqueles caras que pagam muita grana para poder estampar os anéis olímpicos lá e dizer que são parceiras do movimento da parada toda. Ainda tem licenciamento de produto, tem venda de ingresso, tem serviço de hospitalidade na cidade sede, tudo mais. E essa grana vai para onde? Bom, boa parte vai para os comitês olímpicos nacionais, para as federações, também investe em desenvolvimento de esporte pelo mundo, ajuda a financiar os jogos e, claro, bancam uma parte da organização. Engraçado que o COI se define como uma organização sem fins lucrativos, né? Mas, enfim. Como é que começa o lance todo? E aí tem um detalhe muito importante aqui, senhores, que talvez o Léo, que é um cara mais atento a essa questão, saiba. O processo de escolher a cidade mudou, tá? Até 2020 era de um jeito. E aí daqui pra frente mudou e ficou muito interessante a maneira como é que é escolhida a cidade. Até 2020 é aquela coisa toda, é tipo um Tinder. O COI fala, olha, tô na pista, né? E aí as cidades que estão interessadas vão lá e dão match. Mais ou menos é isso, né? Tipo, ó, o esporte é bom, meus hotéis são bonitos, minha vida olímpica é sustentável, eu vou terminar as obras, né? Aí começa aqueles papos, né? A fase de diálogo, onde as cidades conversam com o COI, faz pergunta, manda PowerPoint, né? Manda foto do metrô que tá construindo. O objetivo é esse, né? Mostrar que você tá se preparando o melhor possível para poder sediar esse evento, né? Nesse modelo antigo, o COI abriu o processo de candidatura por volta de entre 9 e 11 anos antes dos jogos. Ou seja, entre 9 e 11 anos antes os caras começam a conversar para ver quem é que vai cuidar. Porque se você para pensar, 9, 8... é um bom tempo para você construir as obras que você está prometendo no PowerPoint, né? Pra você ter uma ideia, a Rio 2016 ela foi escolhida em 2009. Ou seja, teve tempo pra caramba também, né? Ah, a gente lembra disso. Vocês lembram disso tudo, né? É sempre assim. Aí depois vem a fase da, sei lá, vamos chamar da paquera técnica. Já que eu falei de Tinder, vamos falar da fase... Depois que você passou do 8, tudo bem? Vamos ver onde vai dar aí isso. Vem a... vamos aí, né? Vamos se encontrar e tomar um café pra ver qual é que é. É candidatura oficial. Então agora tem umas regras, né? As cidades candidatas, as pessoas montaram um documento técnico, um dossiê olímpico, trocentas páginas que tem que dizer como é que é o transporte, mobilidade, como vai ser a hospedagem para atleta, imprensa, turista, juiz, como vai ficar a sustentabilidade, o legado das obras, orçamento, garantia financeira, segurança e a infraestrutura esportiva, por exemplo, onde que vai guardar aquelas varas daquele tamanho, né? Quem é que vai cuidar daquele monte de vara que os caras trazem, que já sumiram com uma vara de uma brasileira aí numa Olimpíada, vocês devem lembrar disso também, né? Sumiram com a vara da mulher. Sacanagem. Então, onde é que vai ficar a vara? O COI vai enviar comissões de avaliação, que vão fazer visita técnica, conversar com as autoridades, checar se está tudo certo, se o que está no papel bate com o que está na realidade. E aí, ao final, é feito um relatório que ajuda os membros do COI a decidirem, né? Aquela coisa, esse relatório, ninguém garante que esse relatório é lido 100%. Né? Ninguém garante que todo mundo que vota lê de cabo a rabo e fala, realmente, o Rio é o melhor lugar. Mas é assim que funciona. E, obviamente, os membros do país, da cidade candidata, não votam, né? Porque aí seria marmelada, né? Não teria muito jeito. Beleza, você foi escolhido. E agora? Parabéns, campeão. A sua cidade venceu a votação, os fogos estouraram, os vídeos inspiradores, passou no telão, a hashtag já subiu, tá tudo certo. Mas agora fudeu, né? Porque você vai ter que entregar tudo aquilo que você prometeu. Porque o COI vai monitorar a parada.
A cidade e o comitê organizador passam a ter reuniões frequentes com o COI, que vai mandar consultor, especialista. Aí tem a assinatura do contrato da cidade sede, um calhamaço lá de cláusulas que provavelmente deve dizer, ó, não faz merda ou, né, você vai perder aqui a parada. O COI oferece, assim, um know-how, um suporte técnico aí, né? E até indica fornecedores. Olha aí onde vem a grana. Até, você precisa de um cara pra cuidar das varas? Tem um cara que bom que pode fazer isso pra você, entendeu? Então aí você vê de onde vem tanta grana, né? Meu primo Bilal, Vou te passar o contato do meu primo Bilal, que ele cuida. E, obviamente, tem uma pressão política e pública, porque a cidade entra no radar da imprensa internacional, né? Uhum. E qualquer atraso pode virar notícia, ou enfim, esse tipo de coisa. Já aconteceu de cidade ganhar e perder o direito. Denver, nos Estados Unidos, que ganhou os Jogos de Inverno em 76, mas desistiu depois. Lembrando que o COI organiza os Jogos de Inverno e as Olimpíadas, né? E as Paralimpíadas também. Olha aí. E aí, uma pergunta que eu me fiz, cara, por que alguém se mete a querer sediar as Olimpíadas? Porque é um puta trampo, né, cara? Por quê? Por quê? Dinheiro. Por favor, Léo, continue. Money. Visibilidade global. Money. Às vezes, uma autoestima nacional. Obra superfaturada. Meus 10% aqui. Mas, agora olhando da parte bonitinha do catálogo lá do COI, né? Vai trazer, é isso, né? Vai trazer visibilidade, vai trazer turismo, vai trazer atenção do mundo. 2 semanas, mas vai trazer tudo isso. Como se o Rio já não fosse uma cidade turística suficiente, né? Não, Como se eu acho precisasse, bonito, né, cara? eu acho bonito que eles falam o legado olímpico. Aí deixaram um velódromo aqui. O legado. Gente, realmente a gente anda muito de bicicleta. A gente realmente vai torcer Precisava, né? uma competição de bicicleta. Eu falei, não. Eles deixaram um puta velódromo aqui. Eu falei, bacana. Mas e aí? Vamos ali ver o Flamengo e Vasco de competição de bicicletas. Ô, Mentor, depois eu quero te perguntar quando acabar a conversa aqui. Eu quero saber o que ficou realmente, o que você sentiu do legado olímpico, tá? Tá bom. Bom, como eu falei pra vocês, até 2020 funcionava de um jeito. Era do jeito que eu contei agora pra vocês. A cidade se candidata, manda PowerPoint. O cara vem aqui, assiste, toma pão de queijo, come pão de queijo com café. Enfim, essas coisas todas. Agora no Joaquim Pô. Agora, primeiro assim, vocês sabem onde vai ser a Olimpíada de 2032? Não sei nem onde vai ser a próxima. Já tá definido. Vai ser no Canadá, vai ser Canadá, Estados Unidos. Vai ser Canadá, Estados Unidos e México? Brisbane na Austrália. Brisbane na Austrália, exatamente. E assim, não teve, né, nenhuma briga, plot twist, zero drama. Por quê? O que mudou? O que mudou foi o seguinte, né? O COI quis tornar o processo mais flexível, menos caro e mais sustentável. Agora eles usam uma coisa que eles chamam de diálogo contínuo com cidades interessadas. Ah, tá. É bem mais simples, né? Antes era desse jeito que eu comentei pra vocês. Agora, o COI, olha pro mundo, o COI pega lá o mapa do War e fala, gente, quem é aí que tá na vibe de sediar os Jogos Olímpicos sem causar problema pra nós? Aí, uns 4, 5 levanta a mão. Aí o COI dá uma olhada assim e escolhe uma favorita, assim, discretamente, sabe? Unidunité? Discretamente ela fala, você, tá? E aí começa a trocar ideia só com ela, entendeu? É um flat exclusivo. É aquele vamos conversar só nós dois aqui. Isso aí, né? Isso é um namoro na TV, não é Tinder mais. Agora é namoro na TV. Então, eles regrediram o processo. Antiprússia, rapidinho, Tchelo. Antiprússia de 2040 aí, tá? Antiprússia. Já tá no mesmo esquema. E por que raios a cidade de Brisbane? Que eu não conhecia até 8 horas atrás que eu fiz essa pesquisa aqui. Não sabia que tinha cidade chamada Brisbane. Bom, ela já tem, segundo o consta do relatório, ela já tem 80% das estruturas prontas e planejadas. Ou seja, como a Austrália vive sediando evento esportivo, não precisa, provavelmente, os cangurus usar os bagulho, né? Mas enfim, eles não precisam sair construindo estádio, aquela coisa toda. Os bagulho já tem os bagulho pronto, beleza. Apoio político total. Ou seja, o município, o estado, o país, a avó do prefeito, todo mundo na Austrália falou, boa. Os cangurus, koala, o minaiol, todo mundo, bora. Vamos aqui que... Os kiwi. Bora. O do Gurus, todo mundo. Isso, todo mundo. E as outras cidades? Foi só a Brisbane que levantou a mão? Não. Teve outras possíveis interessadas, Doha, Istambul e até a Alemanha. Olha aí, a Alemanha também levantou a mão quando o COI falou pra 32. Só que daí o COI falou, não, gente, a gente já conversou com o Brisbane aqui, tá tudo certo, tá tudo beleza. Teve votação? Teve. Foi de verdade? Não sei.
Porque reza a lenda que Brisbane ganhou com 72 votos dos 80 possíveis. Olha aí. Aí eu pesquisei aqui umas perguntinhas, umas curiosidades, né? Que talvez alguém pode fazer, né? Tipo, pode 2 cidades concorrer ao mesmo tempo? Pode. Tecnicamente pode 2 cidades do mesmo país. 2 cidades do mesmo país, né? Mas na prática vai dar merda, né? A do Rio foi Rio e São Paulo, tanto que teve aquela rivalidade que o Eduardo Paes sacaneou. Sim, tanto que o Eduardo Paes deu uma sacaneada e falou assim, desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Aí o Eduardo Paes ficou sacaneando e tal. Eduardo Paes, o Dudu é foda. Poético, mas como o Eduardo Paes já disse e o monitor mostrou, fica um tema meio chato, né? E se a cidade desistir, né? Como eu disse aí, olha, não funciona que nem espera de vestibular, manja. A cidade escolhida jogou a toalha, aí o COI pega a segunda da lista e fala, vem você. Não, não é assim. Cara, eles reavaliam tudo e podem até abrir um novo processo. Cidades podem se candidatar mais uma vez? Óbvio que podem. Paris tentou 3 vezes antes de conseguir 2024. É tipo LinkedIn, né, cara? Você pode mandar o currículo, muda a foto e manda de novo. Você muda a foto de novo e tá valendo. Pode fazer Olimpíada em 2 países ao mesmo tempo? Ó, por enquanto não rolou, mas o COI já tá pensando nessa ideia, especialmente em tempo de vamos economizar um pouco de grana. Então, já se pensa em candidaturas cogitadas como Espanha e Portugal, Alemanha e Polônia. Então pode ser que a gente tenha aí alguma coisa, sei lá, uma corrida começando em Lisboa e terminando em Madrid, por exemplo. A FIFA já abriu as pernas. Pô, né? maneiro. A FIFA já abriu, exatamente. A FIFA já foi. Então, quando eu falei Estados Unidos, México e Canadá, é a Copa do Mundo, né? Eu confundi com a Olimpíada. É a Copa do Mundo, é. E por último, Londres e Paris são as cidades que são as rainhas, porque cada uma já sediou 3 vezes. Então são as famosas, as que mais sediaram, foram Londres e Paris. Tóquio era para ter sediado em 1940, mas tinha um lance rolando chamado Segunda Guerra Mundial, e aí meio que deu ruim, né? Não deu muito certo. Aí em 2020 teve pandemia. Não ficou Exato, por isso que foi 21. Tóquio foi 64 e 21. Nunca mais Tóquio. E nunca mais, né? Rio foi a primeira da América do Sul. Se deu certo, como disse aí o Xi, depois ele vai perguntar pro mentor fora do áudio pra ver qual é que é. Não, vai ser no áudio mesmo. E como a gente vai ser ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. E as próximas tá aí, Los Angeles 2028 e Brisbane 2032, e aí a Prússia 2040 aí, 2036? 2040. Anti-Prússia, por favor. O que eu vi sobre que eu tô ouvindo sobre as próximas Olimpíadas é que em 36 tá tendo uma disputa, ainda não se sabe, mas que a Índia é uma forte candidata e que pra 2040 parece que a Alemanha é uma grande candidata porque é 50 anos da reunificação da Alemanha. Olha aí. Então, bem provável que pode ser esses lugares aí. Muito bem. Agora você falou que Londres e Paris são as que mais receberam Jogos Olímpicos, né? Falando de legado olímpico, você conhece alguém que vai para essas cidades e visita algum lugar relacionado às Olimpíadas? Mas o legado olímpico ele não fica como uma parada turística. O legado olímpico fica para estrutura, para treinamentos, para projetos sociais, Mas, para alguém visita? questões do esporte. Né? Provavelmente atletas. Atletas devem ir visitar. Atletas, sim. Com Porque, certeza. Se eu fosse atleta, eu ia querer conhecer. Já que Londres é tão foda assim, vamos lá ver qual é que é os alojamentos deles. Qual que é desse rolê? Porque, mentor, diz aí então, você como carioca, o que sobrou, o que você aproveitou, o que teve aí de legado para você? Cara, assim, na época era o Dudu, né, que era o prefeito, e ele começou a fazer uma tentativa do que hoje é o BRT. Mas o BRT na época era só pra parte olímpica, né, só pra ali na Barra e tal. E hoje em dia é um dos sistemas de transporte que ficou sucateado um tempo, né, na gestão de gestões anteriores. Ele voltou e trouxe todo o sistema de volta. Então a questão do BRT realmente foi um avanço que ele implantou na Olimpíada e aqui agora levou pra frente. De resto, cara, a gente ficou com muito elefante branco. Acho que é isso que é bizarro, assim. Uhum. Quando você entra no circuito de atividade, né, por exemplo, Londres, Paris e tal, é bom você ter uma estrutura para receber, para poder entrar nas competições. Mas eu não vejo, tipo assim, sei lá, Mundial de Natação lá no Maria Lenk, né, que é onde... Aí agora o Maria Lenk virou um clube de domingo, assim, tipo, o pessoal vai lá, mas não é aquela coisa assim, tal. O velódromo ficou... E a Vila do Pan, né, cara? A Vila do Pan é um brejo, né, assim, onde eles falaram, não, venha morar na Vila do Pan, venha morar onde os atletas ficaram. Era assim que eles vendiam, né, os imóveis. E o pessoal que foi pra lá naquela alegria, assim, caraca, vou morar na Vila do Pan, tudo assim, coisa inacabada.
pô, tinha umas coisas muito bizarras. Teve uma amiga minha que tentou, foi pra lá, viu, ela falou, cara, não dá, é impossível. E aí ficou, tipo, um saneamento ruim e tal. Então, assim, ficam os elefantes brancos na cidade que se você não incentiva o esporte, então fica aquela coisa parada lá e foi que eu não tentando aquilo também. Tipo, vamos visitar ali onde foi a disputa do boxe. Posso fazer advogado do diabo aqui? Claro, é o que eu ia perguntar agora, porque afinal de contas você tem uma tradição olímpica na família aí, né? Então, o grande lance, realmente, são um monte de elefantes brancos, é mal gerido, é mal aproveitado, subaproveitado, com certeza isso é. Mas, por exemplo, o Centro Olímpico ali, onde tem estão 3 ginásios diferentes, na Arena Carioca 1, 2 e 3, estão juntas ali, tem outras áreas de outros esportes ali, é atualmente a sede do Comitê Olímpico Brasileiro. E o time Brasil faz os treinamentos ali muitas vezes, quando os atletas são convocados, né? Então, junto ali. A sede do comitê da Federação Brasileira de Judô está sendo ali também, então rola os treinos de judô. Para algumas modalidades esportivas, tem se usado a estrutura. Basquete tem rolado muito jogo na Arena Carioca 1, né? O Flamengo utiliza, o time de basquete do Flamengo utiliza aquela arena como a quadra principal deles no campeonato, né, brasileiro, no NBB. Então, realmente, é subaproveitado. Poderia ter sido usado muito melhor, com projetos sociais, utilizando toda aquela estrutura para botar um monte de criança para fazer esporte diferente, não ficar só no futebol. Pô, exatamente. Pô. Mas, pelo menos, tem se usado a estrutura para alguma coisa, algumas modalidades. O Parque Maria Lenk, os esportes aquáticos do Brasil, saltos ornamentais, nado sincronizado rola, tem natação, rolam treinos lá no Parque Maria Lenk. Tem algumas coisas que acontecem. É subaproveitado, é menos do que devia. O BRT foi ótimo, o VLT é bom para turista e é isso. Uma coisa legal, por exemplo, na UERJ, por exemplo, tem todos os aparelhos da ginástica possíveis, solo, trave, cavalo com alça, tudo porque foi construído, foi levado para o Pan-Americano, não foi olímpico, foi o Pan-Americano, e quando acabou o Pan-Americano, eles foram doados para a universidade. Então eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer as aulas de ginástica utilizando aparelhos profissionais, aparelhos do Pan-Americano. Legal! Olha aí! Então tem um aproveitamento de algumas coisas, sim. Existe um legado, mas é muito aquém do que poderia ter sido. O legado para a prática esportiva acaba sendo efetivamente mais real do que um outro tipo de legado, né? Existe, então. Legal. Mas, por exemplo, a lagoa, ela voltou a ficar poluída e imprópria para a natação? Ou fez alguma coisa para continuar limpa? Ela nunca ficou própria para natação, viu? Ela nunca ficou limpa para natação. Nunca, né? Nem na época da Olimpíada. Ela nunca ficou limpa. Mas até aí, Paris também não tava, né? Imagina porque o Rio Sena. Isso é. Mas a lagoa é utilizada para remo desde sempre. A lagoa já era um lugar utilizado para treinamento de remo e tudo mais, e continua sendo. E esse foi o meu assunto aleatório da vez. Maravilha, muito bom. Muito bom. Bora para o próximo assunto? Bora, nadando. Chua. Agora, vai. Que borboleta. Qual foi o meu tempo? Sven, qual foi o meu tempo? A gente vai pro Rio. Não. A gente vai pro Rio. Jura? A gente vai pro Rio? A gente vai pro Rio! Leitor, diz aí qual é seu assunto para hoje. No começo do filme, nós vemos um relógio simples, porém emblemático, e ele aparece no filme algumas vezes. Quem pegou, quem não pegou, não pegou. E esse é um relógio que ele permeia muito o dia a dia da gente aqui no Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre a história do relógio Cássio. Olha aí! É o caso. Eu não me aprofundei nas variações. Porque, olha, tem uma geração inteira que associa o nome Cássio a teclados, não relógios. É verdade, tem isso. Era a mesma empresa? Era a mesma empresa? Bom, não sei, talvez o mentor fale. Da última vez que eu gravei com o mentor, eu já fiz a pergunta logo de cara e quase tomei uma no meio da testa, então tá. Cuenta aí. Eu vou ficar quieto, Senta lá, quieto. Eu vou ali na cozinha e já volto, gente. Vamos lá, então, respondendo já a pergunta do Cello, a Cássio
nasceu como uma empresa de eletrônicos e instrumentos musicais em 1946. Olha aí, já começou com instrumentos. Fundada pelo... Aí agora tem que falar o japonês do Shio. Tado Kashio, mas tem que falar ao contrário. Kashio Tado, no Japão. No início, a empresa fabricava calculadoras e depois foi expandindo a sua criação para eletrônicos e instrumentos musicais. Pô, mas o cara deu um salto, hein? De calculadora a teclado. Mas nos anos 70, eles decidiram entrar no mercado de relógios, apostando na tecnologia digital. O primeiro relógio digital da Casio foi o Casiotron. Cara, eles são péssimos de nome, tá? Eu já vou adiantar, já pra vocês já ficarem, não se assustarem, tá? A criatividade dos nomes são horríveis. O Casiotron não parece o nome de Decepticons aqueles nomes do... De vilão do Jaspion. Dos Autobots, vilão dos Transformers. Casiotron. Eu sou o Casiotron. Lançado em 1974, ele não apenas mostrava as horas, mas também tinha um calendário automático, algo inovador para a época. A ideia era criar relógios mais do que simples medidores de tempo. Nos anos 80, a Casio já era uma das líderes mundiais em relógios digitais, e foi nesse período que eles lançaram o G-Shock. Ah, famosão. Um dos modelos mais ícones resistentes da história. Cara, esse G-Shock era uma febre, meu. Caraca. Sim. Tinha um comercial desse relógio, cara. Tinha. Era tipo, ele é indestrutível, ele é resistente, ele não sei o que lá. Só faltava jogar uma bomba no relógio, assim. Cara, anos 80 era muito bom, né? Meias vivarinas, facas guinso. A Casio criou algumas linhas que ficaram famosas pelo mundo. No caso, o G-Shock foi lançado em 1983, que o plot dele era um relógio extremamente resistente, que era ideais para esportes e militares. O primeiro modelo dele foi um DW5000C, que foi o mais comercializado. Depois veio o F91W, esse veio em 91, um dos relógios mais populares e vendidos no mundo. Esse foi conhecido pela sua simplicidade e durabilidade, porque eles começaram a ver que o G-Shock era muito caro e ele era muito específico para um grupo de pessoas. Aí eles falaram, pô, vamos fazer um genérico? Aí fizeram esse F91. Depois veio o Casio Data Bank. Ah, também é famoso isso aí. Isso, com memória para armazenar números de telefone, funções de calculadora. Era aquele que tinha os tecladinhos, que era uma meme ficar apertando aquele ali. Nossa, não sei pra que tinha aquele negocinho de botãozinho que você nem conseguia, você apertava o... Você precisa de um palito de dente pra apertar, é verdade. Pô, você tinha um dedo gozo, apertava 20 teclas, ó. Depois veio o Protec, que foi feito para aventuras ao ar livre, com sensores de altitude, bússolas e temperaturas. Esse eu nunca vi. O Léo já deve ter visto esse, né? Já. Pô, você não é um homem aventureiro ao ar livre? Pô, mas eu não sou ligado a relógio, não. Nunca vi isso aí. E depois eles voltaram para uma linha mais sofisticada, criando o Edifice, com o Gungerigeri. Eles tinham que tirar dinheiro de rico, né, gente? Claro. Eles têm que... Não dá pra só agradar pobre. Mas quando é que chegou essa Casio no Brasil? Quando chegou a Casio no Brasil? A marca Casio se tornou popular no Brasil a partir dos anos 80 e 90. Uhum. Quando seus modelos digitais começaram a ser importados e vendidos em grande escala. O F91W, eu falei, foi lançado em 91 e foi um dos principais responsáveis pelo sucesso da Casio no Brasil. Ele era barato, resistente e confiável, o que fez com que fosse amplamente usado por estudantes, trabalhadores e até militares. O seu design simples e sua longa duração de bateria, cerca de 7 anos, o tornaram um clássico da Casio no Brasil. Além disso, os relógios calculadoras, como a linha Data Bank, fizeram muito sucesso no Brasil, não sendo um sucesso de venda lá fora. Ou seja, jogaram tudo pra gente aqui, tipo, gente. Não, mas tá tudo encalhado aqui. Eu sou tipo o Léo, né, cara? Relógio é uma coisa que realmente não me atrai nem um pouco, assim. Nem eu. Eu tô esperando alguma desses smartwatches serem lançados que reza a lenda. Já tem uns 5 anos que eu li isso, tá? Que em algum momento vai chegar um smartwatch que vai ler a glicose do diabético, né? Então eu tô esperando. A hora que chegar um desses eu compro. Sério? Não. Todo mês eu procuro pra ler as notícias pra ver. Mas, cara, pra que você precisa colocar nos anos 80, sei lá, 90 aí, né? Não sei o quê? Uma calculadora no relógio, velho. Pra quê, bicho? Jura mesmo que o computador passou a usar a calculadora do relógio dele, não a... Porra, velho.
Não, e Pra foi o que eu quê? falei. Que você tinha o dedo gordinho e você apertava 5 teclas ao mesmo tempo. Era muito. Exato. Você tinha um palito de dente pra tu fazer o Você negócio. tinha que fazer anotar. Porra, velho. Não faz. Cara, mas era uma ostentação você ter um Cássio, tá? Pô, Ciano. Pô, era uma Meu primo ostentaçãozinha. tinha. Ele era playboy. Aí, tá vendo? Todo mundo tem um Playboy que tinha, tinha uma Company, usava um Company, um Cássio, um Nike, sempre tinha um Kenner, sempre tinha um... New Balance. Usava um London Fog, né? O cinema do London Fog. Nossa. London Coitado do Léo, Fog. Léo tá assim, que isso, gente? Que coisas são essas? Eu tô por fora, mas tô acompanhando. Tô aqui, né, Léo? Tô aqui. Eu gosto de trazer coisas inusitadas. Então, eu trouxe umas curiosidades e uns fatos sobre o relógio Cássio. O G-Shock, ele foi criado por acidente. Mas vá, né? Tudo é criado por acidente. Tudo é, né? O cara ficou na tomada, tomou um choque. Ó, o engenheiro Kyo Ibe queria desenvolver um relógio inquebrável depois que quebrou um presente do seu pai. Ele testou vários Justo. protótipos, jogando de alturas absurdas até criar o G-Shock DW5000, lançado em 83. Ele ia ter apanhado. Esses traumas, essas coisas só vêm com trauma. Pode crer. O pai dele sentou a mão nele, com certeza. Cássio e o terrorismo. Olha que bizarra essa história. O modelo F91W ficou famoso por ser utilizado por alguns grupos de terroristas. Em 2011, documentos vazados no Guantánamo revelaram que o uso desse modelo específico era visto como possível sinal de envolvimento com atividades suspeitas. Isso aconteceu porque o relógio era barato, confiável e fácil de modificar para usos alternativos. Caraca, ou seja, você tinha Dá um... pra rodar Doom no relógio? A alternativa é rodar Doom. Deve dar. Que dá pra rodar o De Doom em tudo, renda. né, Léo? Léo, deve dar. Não, e o mais bizarro é que realmente os relógios de filme de bomba de terrorismo é o F91W. Caraca, que doideira. Você nunca viu o cara colocando uma bomba num Apple Smartwatch, né? É sempre um cara. Até porque tem uma regra, né? É real, existe uma regra. A Apple não fornece ela não permite que o telefone seja usado por vilões em filmes. Vocês sabiam disso? Não. É uma regra dela. É uma regra. Ela não permite que... Pode ver, nenhum filme o vilão tá usando iPhone, cara. Caraca. Pois é. Ah, mas a Cássio pode, né? A Cássio pode encher de bomba, pode... Que ué, Pagando, velho. Vixe, você se pagando. explodir a bomba e ficar o relógio, sabe que é Cássio. O G-Shock, né, DW, ele foi usado por astronautas da NASA em missões espaciais porque ele, segundo a NASA, era o único relógio que tinha passado por todos os testes de resistência extrema. Na boa, a palmada... Aí, o pai espancou esse moleque, mané, porque, caraca, ele criou o relógio indestrutível. Para alegria das pessoas, o Cássio já teve relógio que tocava musiquinhas. Nos anos 80, a empresa lançou o Cássio Melody Alarm, que podia tocar pequenas melodias com alarme criadas pelo tecladinho da Cássio. Olha aí. Aí, venda casada, olha só. Compra o Cássio Melody e leva um teclado Cássio. Mas o Cássio também é famoso nos filmes, tá, gente? O Cássio CA53W, o relógio calculadora, ele apareceu no De Volta pro Futuro e ele é usado pelo Marty McFly. Apareceu no passado ou no futuro? Boa pergunta pertinente essa, Léo. Eu acho que é o... porque agora pra gente é tudo passado, né? Mas ele foi em 85. Então apareceu no passado dele, então. Não, no presente dele. É, no presente dele. Presente dele. Ele usava um Cássio CA53. O Walter White, do Breaking Bad, usava um Cássio CA53W também. E eu fui ver a série realmente, cara. Ele, quando era professor lá, ele tinha lá um Cassiozinho lá no precinho dele. O Arnold Schwarzenegger usou um Cássio A1000 em Exterminador do Futuro. Mas ninguém fala nada, né? Não tem nenhum mexão escondido ali, né? Aí que tá, né? Não tem. Só no pulso, né? Mas é Não tem, 56 ou 53? Eu tô pesquisando aqui. O relógio é CA56 ou 53? 53W. 53W, tá. Hoje tá R$189 no Mercado Livre. Porra! Deixa eu ver se é E novo. o G-Shock? Vê o G-Shock. É novo, hein? É novo. O 53 é o que tem a calculadora. Qual que é o outro? É o G-Shock. G-Shock. Segue aí que eu vou procurando aqui. G-Shock. Uma vez, uns amigos fizeram uma aposta dizendo que o G-Shock não era um Cássio tão resistente assim e botaram ele para ser atropelado por um caminhão. Resultado, Quebrou o caminhão. o caminhão explodiu, cara. Explodiu o caminhão. O caminhão capotou de frente, assim, sabe? Que nem no filme do Batman, que o carreta Sim. capota pra E no frente. filme, Não, realmente o relógio não aconteceu nada.
Inclusive, ele suporta uma queda de 10 metros. Gente, eu fico pensando, pra que eu vou criar um relógio que suporta uma queda de 10 metros? Eu não vou pular de um lugar de 10 metros. Eu não vou pras fossas abissais. Eu não vou pras fossas marianas. Então, cara, assim, realmente são coisas que realmente eu paro pra pensar. Mas o mergulhador vai. É verdade. É um público. Então, ó, os relógios Casio se tornaram verdadeiros ícones da cultura pop, da relojoaria mundial. E agora eu queria perguntar pra vocês, meus caros amigos ricos, né, que tinham um Kenner, um Company. Vocês já tiveram um relógio Casio? Eu não gosto de usar relógio também, acho que eu parei de usar. Eu usei durante um ano, mas depois eu nunca mais usei. E não era um Casio, era um outro relógio. Mas eu tinha um irmão, Playboy, que o Tielo vai lembrar. Lembra do relógio Champion Watch? Lembro. Que tinha as pulseiras trocava intercambiáveis. Pulseiras, milhões de pulseiras. Milhões de pulseiras. E o meu irmão fazia questão de usar a branca, porque pulseira branca era de Playboy, né? Então, sei. Eu lembro desse modelo e eu olhava aquilo falando, cara, que coisa mais desconfortável no teu pulso. Eu não vou usar um negócio desse, sabe? Então, assim, eu nunca usei um Casio, não. Eu também não. Eu tive esse relógio pela primeira vez na vida, aos 16 anos de idade, nunca mais comprei e não era um Casio. E só pra quem queira saber, R$339 um G-Shock hoje. Nossa! Aparentemente é original. Aí outra coisa também, eu sempre achei muito caro pra ver as horas, manja? Tipo, eu pergunto pra alguém, R$340 pra saber as horas. Porra, não dá. Se for pra medir a minha diabetes, eu posso pensar. Mas claramente relógio é estilo, né, cara? As pessoas não precisam saber as horas, elas têm um estilo. E aí, né, eu sou fã de Fórmula 1, né, cara? A primeira coisa que o piloto faz depois que ele desce da corrida, desce do carro, se seca, é botar o relógio. Que é o patrocínio, né, cara? Então, lógico. Eu uso o relógio como ferramenta de trabalho. Tá desculpado. Você precisa do cronômetro, na verdade, né, Léo? Você precisa só do cronômetro, né, cara? Sim. Poderia ter um cronometrinho, aquele de pescoço pendurado ali, igual o treinador Sven. Que é muito mais legal. Pois é, já tá valendo, né? Pois é. Dá mais credibilidade, cara. Isso aí. E esse foi o meu assuntinho aleatório de hoje. Maravilha. Você usa relógio hoje em dia, ô mentor? Eu uso. Às vezes eu nem olho o relógio, mas eu tenho que ter ele no pulso, senão parece que eu esqueci alguma coisa. É o costume, né? Eu também. É um hábito, né? Funcional ele não é mais pra você, né? É mais um hábito mesmo. Não, mas aí o que eu fiz? Eu criei uma funcionalidade pra ele. Eu deixo ele 5 minutos adiantado. Eu olho pro celular e falo, por exemplo, 11 horas. Aí eu falo, eu olho pro meu relógio, são 11h05. Tô sempre adiantado. Então, porque eu acho que o celular é mentiroso e o meu relógio é verdadeiro, entendeu? Isso é uma loucura, mas eu já fiz isso também, então eu entendo. É totalmente louco isso. Porque foi você que atualizou que alterou a porra do relógio. Então você sabe que tá 5 minutos. Então não faz sentido, mas eu já fiz isso também, então beleza. Já Que bom que eu tô sozinho. Não, você não tá sozinho nessa. O meu é adiantado. Todo mundo falando, que horas são? Eu olho assim e falo, meu relógio são tanto, mas na verdade... Caraca, eu faço isso, Léo. Puta merda, eu faço isso. Aí a pessoa olha pra você e fala, você tem probleminha, né? Ô, Léo, o seu cronômetro também é daqueles que passam o tempo em Marte, tipo assim, vamos correr por 1 minuto. Aí depois, 2 minutos depois, eu falo, tá acabando. Meus alunos vão dizer que sim. Aproveitar. 11.238 atletas de 207 países unidos para fazer parte da 31ª Olimpíada, o maior espetáculo esportivo do mundo. Bem-vinda. Pra você. Obrigada. Que é isso aí? Sei lá. Mas uma nova equipe tem causado um certo burburinho. A equipe olímpica de refugiados. Úrsula, bem-vinda ao Rio. Obrigada. Vamos aproveitar esse lindo momento. Léo, cabe você encerrar esse episódio maravilhoso com o seu assunto aleatório pra hoje. Vocês devem ter notado durante o filme, mostra muitas medalhas das meninas, né? Uma coisa que o pai delas diz como que deve ser importante e tudo mais. Mostra o Michael Phelps nadando também. E mostra que ela competiu em 2 provas na Olimpíada. E aí me veio a de perguntar, vocês sabem quantas medalhas um nadador pode ganhar numa única Olimpíada? Vixe, se o Phelps ganhou 7, não foi? O Phelps acho que ele não ganhou todas. Não ganhou todas. Ele não chegou a ganhar todas, mas ele foi o cara que mais ganhou, né? Eu chutaria umas 10 aí, vai. Não mais, porque se você pensar em todas as provas possíveis de natação,
sei lá, 20. Mas o cara pode nadar todos os estilos, ele pode nadar todos em os grupo. revezamentos. Porra, puta, dá mais que 10, dá bem mais. Nossa, dá mais de 30. Então, nós temos nas Olimpíadas hoje 19 provas só de natação. Olha aí, 19. Pra cada naipe, né? 19 masculino, 19 feminino. Quer dizer, 18 masculinos, 18 femininos e uma mista. Sim. Revezamento misto, Isso. Mas, é claro, e todos os nadadores não vão conseguir nadar todas as provas. Entre essas provas nós temos, por exemplo, a maratona de 10 km na água, né? E aí os nadadores rápidos que disputam 50, 100, 200, no máximo 400 metros, não vão competir essas provas mais longas, né? Então a gente pode considerar que se um nadador nadar 50 a 400 metros na Olimpíada, ele pode competir, ele pode ganhar até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 medalhas numa única edição de Olimpíada. Isso! Mas não é só na natação que se pode ganhar uma pessoa só pode ganhar várias medalhas. Alguém sabe algum outro esporte que a pessoa pode ganhar várias medalhas? Atletismo? No atletismo. O atletismo é mais raro, mas no atletismo também, né? Nós temos as corridas de 50, 100 metros, corridas com barreiras, salto em distância. É muito comum, foi mais comum antigamente. Hoje em dia os atletas são cada vez mais especializados numa modalidade só, né? Mas foi muito comum a galera que corria muito rápido, ou seja, as provas curtas, também disputar o salto em distância. É verdade. O segundo esporte que pode mais dar medalha pra alguém é a ginástica. É verdade. Tem ginástica pra cá, tem a argola, tem o cavalo, tem a barra, tem o chão, tem tudo os bagulho tudo. Os homens podem ganhar até 8 medalhas, porque nós temos barra fixa, barra paralela, cavalo com alça, salto sobre o cavalo, argolas e solo, além do geral individual e o geral por equipes. Então os homens podem ganhar 8 medalhas numa única edição. Já as mulheres vão competir no solo, salto sobre o cavalo, barras assimétricas e trave de equilíbrio. Só 4 modalidades, além do individual e do por equipes. Então elas só disputam 6 medalhas. E aí essas questões de quais modalidades podem medalhas ou não, eu decidi ver o top 10 atletas com mais medalhas na história das Olimpíadas. E vou confessar pra vocês que desses nomes aqui, eu só conhecia um. Porque você é jovem. Tá vendo aí? Então eu vou começar em 10º lugar uma nadadora, tá vendo? Aí vocês vão ver que tem muita ginástica e natação nessa lista. Uma nadadora chamada Jenny Thompson, dos Estados Unidos. Ela conseguiu 12 medalhas, sendo 8 delas de ouro. Caraca! Já tinha ouvido falar de Jenny Thompson? Não. E ela competiu de Barcelona até Atenas, ou seja, de 92 a 2004. Ela conseguiu 12 medalhas em 4 edições de Olimpíadas. Será que ela ganhou medalhas em todas as provas que ela fez? Não sei se você tem essa aí foi, Léo. Não, ela era a rainha do revezamento. Praticamente todos os ouros dela foram no revezamento. Ela não ganhou nenhuma prova sozinha. Olha aí. Esse é um team player mesmo. Então, a rainha do revezamento. Olha aí. Aí, em 9º lugar, nós vamos para a ginástica. Um ginasta, Kato Sawao, do Japão. Esse aqui é muito interessante. Todos os ginastas desta lista, vocês vão perceber que eles só participaram de 3 edições da Olimpíada. Nunca são 4, 5. São sempre 3 edições da Olimpíada. Parece que a vida do ginástica olímpico dura 12 anos. Não dura mais do que isso. Ele teve 3 ouros por equipe, mas ele também venceu o geral individual e era o cão nas paralelas. O cara ganhou várias medalhas nas barras paralelas. Ele também tem 12 medalhas, só que desempatou por conta da quantidade de ouros em relação a Jenny Thompson. Bom, por enquanto estamos juntos, não conheci não. Aí aqui vem um ponto fora da curva. Nós temos uma alemã chamada Birgit Fischer, que era da canoagem. Que? Canoagem? Que isso? Caralho. É verdade, você participou de várias, também é verdade. Então, ela participou de 3 modalidades por edição e ela ganhou praticamente todas. Ela ganhou de 1980 até 2004. Ela participou de 1, 2, 3, 4, 5, 6 edições das Olimpíadas. Caramba! Birgit Fischer, realmente. Canoa você tem as seguintes categorias: K1, K2 e K4, que quer dizer a quantidade de pessoas que estão na canoa, né? K1 é para uma pessoa, K2 é em dupla, K4 quarteto, e ela ganhou medalha de ouro em todas elas.
Perdeu a chance de chamar de kkkk. Podia ser, aproveitar que não tem 3 pessoas na canoa nunca, né? Ia funcionar bem. Por favor. Por que não tem 3 pessoas na canoa e pulou pra 4? Não entendi essa também. Porque não podia ter kkk. KKK. Verdade. Exato. Nós seguimos a nossa lista aqui para um finlandês do atletismo, que também participou de apenas 3 edições de 1920, 1924 e 1928. O nome dele é Paavo Nurmi. Isso é da famoso. Finlândia, como eu disse. Famoso. Opa! Ele tinha um apelido, o finlandês voador? Tá certo, é isso aí. Ele e outros 2 colegas dele, né, da época lá da Finlândia, foram os holandeses voadores, e eles conquistaram tudo que tinha para conquistar nas provas de meio fundo e de longa distância, né? Então ele venceu provas de 1.500 metros até 10.000 metros, né? Provas de 5.000, 3.000, tudo que tá ali nesse meio do caminho, o cara conseguiu vencer e acumulou um total de também 12 medalhas. Então você vê que 12 é um número que se repete bastante, né? Sim. O Paavo Nurmi. Nós vamos voltar para o Japão e voltar para a ginástica, que é o Ono Takashi. Foi a primeira medalha de ouro do Japão na ginástica. Caramba. Ele competiu de 52 até 64. E a sua medalha de ouro veio em Melbourne, em 1956. Aparentemente, no passado era mais fácil, né? Ganhar várias medalhas, pelo jeito. É tudo antes dos anos 60, né? Tem várias. Mas eles são da atleta do caiaque, né? E a nadadora dos Estados Unidos, né? Mas você tá falando medalhas sem ser de ouro, né? Tipo, você tá contando prata, bronze, tudo, né? Contando todo o número total de medalhas. Tá. E aí, nós seguimos agora para aqui um também completamente fora da casinha, Eduardo Mangiarotti, da Itália. Você fez a mãozinha? Claro que eu fiz. O Eduardo conseguiu 13 medalhas ao todo, sendo delas 7 medalhas de ouro, porque ele disputava esgrima nas 2 modalidades que tem, tanto o florete quanto o sabre, né? Acho que é sabre. Sabre. Podia ter com a mão esquerda com a mão direita, né, cara? Ia ser legal. Podia ser. Ganhando tanto no individual como por equipes também. Esse é um que eu nunca assisti, devo ter dormido nessa hora. Não sabia que tinha por equipe. Curiosidade, ele disputou 6 edições de Olimpíada também. Ele foi ganhando 3 medalhas ali, 4 ali, 2 ali, 3 ali, 1 ali, e juntou 13 medalhas ao todo. Caramba. E nós vamos chegar no nosso top 4 aqui, mas agora você vê que esse top ele é dominado pela União Soviética. Nós temos aqui em 4º lugar o Boris Shaklin, da União Soviética, que disputou 3 edições pela ginástica e também conseguiu 13 medalhas. 7 medalhas de ouro. Ele disputou em 56, 60 e 64. E dessas medalhas todas, apenas 1 ouro é por equipe. Esse aí se garantia no individual. Tá. Esse aí não precisa de ninguém, não. E ele ganhou medalha simplesmente em todos os aparelhos. Caramba! Né? Então nós tivemos aqui 13 medalhas e agora o nosso top 3, a gente vai pro Nikolai Adrianov, outro também da União Soviética, russo, ginasta, que conseguiu não 13, mas 15 medalhas. Vixe, aumentamos a quantidade de medalha em 3 edições de Olimpíada também. E a mesma quantidade do Shaklin, 4 ouros, 2 pratas e 1 bronze. O Nikolai Adrianov. Tô chocado que a gente não conhece esses nomes. E ele era o bruxo do solo. Ele ganhou 3 ouros do solo em 3 edições. E ninguém conseguia vencer dele no solo nas Olimpíadas. Olha aí. Que isso. Em segundo lugar, nós vamos mudar de naipe aqui. Vamos para uma também da União Soviética, Larissa Latynina. Larissa Latynina, em 3 edições, ganhou 6 medalhas. Lembra que as mulheres, o máximo que podem ganhar são 6 medalhas? Ela conseguiu. Sim. Ela foi lá e gabaritou. Ela conseguiu medalhar em todos os aparelhos, em todas as equipes, o individual, em todos os anos que ela competiu. 6 medalhas em todos. Tirou onda. No primeiro ano, em 56, em Melbourne, ela ganhou 4 ouros. Em 60, ela ganhou 3, em 64, ela ganhou 2. Mas ela pegou todas as medalhas que tinha pra pegar ali. Caramba! Não teve jeito. E acima da Larissa, o único que tá acima dela é o Phelps. Não tem jeito. Claro. O Phelps juntou não 18, mas 28 medalhas. Esse recorde vai ser impossível de bater. Em 4 edições dos Jogos. Sendo que ele começou a competir em 2004, né? Em Atenas ele conseguiu 6 ouros e 2 bronzes, logo de cara.
Em Pequim, ele só conseguiu 8 medalhas. Não teve prata nem bronze, nada que ele competiu. Ele só teve ouro. Só ouro. Caramba. Só ouro. 8 medalhas, 8 ouros. Em Pequim, 2008. Já em Londres, em 2012, ele conseguiu 4 ouros e 2 pratas e tinha anunciado que ia se aposentar. E na hora que chegou perto do Rio, ele falou, acho que dá pra mim, vou lá no Rio nadar junto com a nossa protagonista do filme de hoje. E ele foi lá e garantiu mais 5 ouros e 1 prata, praticamente aposentado. Isso porque ele não ia, né? Você vai dar um rolezinho? Não ia. Eu vou levar pra poder dar um rolezinho ali. Aí subiu o recorde dele de 22 para 28 medalhas ao todo. Senhora. Mas eu quero deixar aqui algumas menções honrosas a um pessoal que não entrou na lista de maiores medalhas, mas que se fosse por ouro, talvez entraria. E um deles é o Carl Lewis. Aí vocês já ouviram falar. Sim. Esse nós vimos, inclusive. Nós vimos. A gente viu ao vivo. Só falar. Eu não falei que existia, que era comum uma pessoa correr provas rápidas e também salto em distância? Carl Lewis é um desses. É verdade. Ele tem 10 medalhas olímpicas, sendo das 10, 9 medalhas de ouro. Caramba. Que isso? Uma que ele ganhou depois, né? Do Ben Johnson. Sim. Que o Ben Johnson foi caçado no doping e ele ficou com ele, né? Isso. Pô, mas mesmo assim, gente, o Phelps deve ter, sei lá, triplo. Quase isso. De medalhas de ouro? De ouro. Deixa eu ver, de ouro, o Phelps tem 14, mais 4, tem 23. Caraca. Mano, 23 medalhas de ouro. O cara foi 23 vezes o melhor do mundo. E o pior de tudo é que você não pode nem vender essas medalhas. Pois é, tá lá escrito, né? O ano, todo mundo sabe de quem é a medalha. E aí, mais uma menção rosa que eu queria deixar aqui, foi a única pessoa que conseguiu vencer 5 edições seguidas da mesma prova nas Olimpíadas. E a gente viu também, vocês podem ter acompanhado nessa última edição em Paris, o cubano Mijaín Lopes, da luta greco-romana, foi o único atleta olímpico que ganhou 5 vezes seguidas, 5 anos seguidos, 5 anos consecutivos a prova que ele competia, que é a luta greco-romana na categoria dele. Então o cara fez 20 anos de hegemonia olímpica competindo na luta greco-romana. Inclusive tem um vídeo muito legal de quando ele vence, ele tira os sapatos e deixa os sapatos no meio do ringue e sai, mostrando que ele se aposentou das lutas. É muito legal o vídeo, é bem bonito, assim, bem tocante. Vale a pena procurar aí, Mijaín Lopes. O cara ganhar 20 vezes um esporte que envolve luta corporal, puta que, durante, né? Durante 20 anos, 5 vezes durante 20 anos, Isso, então durante 20 anos o cara ganhou, porra, velho. E é uma luta, exatamente. E é um esporte, claro, todo esporte existe pra caramba, mas luta corporal, velho, nossa, E aí, pra gente finalizar o nosso assunto, vamos trazer aqui pro nosso Brasa. Vocês sabem quem são os 5 atletas brasileiros que mais ganharam medalhas na Olimpíada? Vamos lá, Torben Grael. A gente tem o Grael. Beleza, Torben Grael, vocês acertaram o terceiro. Terceiro? Terceiro. Rebeca Andrade. Terceiro. A Rebeca Andrade, primeiro, vocês já acertaram, a primeirona. Como que é o nome do... Aquele da natação, sem ser o Gustavo Borges. Gustavo Borges. Número 5, Gustavo Borges. Opa, tamo bem. Vou dar dica, hein? Tem mais um da vela. Tem mais um da vela. O nosso Grael. É o Schmidt, não é Schmidt da vela. Como é que é? Schmidt, não? Cadê o Schmidt? Não. Não, é o Lars. Schmidt, não. Lars e o Torben Grael. Não, é o Robert Scheid. O Robert Scheid. Isso, Schmidt não, Scheid. Isso aí, quase. Robert Scheid. Falta canoagem do vôlei. Canoagem é o Isaquias, não é? Isaquias Queiroz. E no vôlei... É o recebedor lá, o Serginho. O Serginho. Serginho. Tudo de esporte olímpico. É o Serginho. Pô, então nós temos, em quinto lugar, com 4 medalhas. 2 pratas e 2 bronzes, o Gustavo Borges. Em quarto lugar, o Serginho do vôlei, com 2 ouros e 2 pratas, também 4 medalhas. Em terceiro lugar, o Isaquias Queiroz, da canoagem, com 1 ouro, 3 pratas e 1 bronze. Ih, são 6 aqui, não são 5. Se o Léo tivesse no comitê olímpico... Caraca, esse é o melhor. Eu dou quantas medalhas? Peraí, gente, volta mais. O cara já com a medalha no bolso. Vou voltar. Nós temos em sexto, Gustavo Borges, da natação, com 2 pratas e 2 bronzes. Em quinto, Serginho do vôlei, com 2 ouros e 2 pratas. Em quarto, Isaquias Queiroz, da canoagem, tem 1 ouro, 3 pratas e 1 bronze, somando suas 5 medalhas olímpicas. Em terceiro lugar, o Torben Grael tem 2 ouros, 1 prata e 2 bronzes.
que na minha humilde opinião, ele tá no lugar certo, terceiro. Segundo lugar é o Robert Scheid, também da vela, com 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze, né? Enquanto o Torben Grell tem 2 ouros e 1 prata, o Robert Scheid tem 2 ouros e 2 pratas. Esse foi o critério de desempate, né? Tá certo. Entendi. E já a Rebeca Andrade vence de todo mundo com 6 medalhas, porque ela tem 2 ouros, 3 pratas e 1 bronze, e a gente viu recentemente essa história sendo escrita, né? Sim, Coisa isso é linda legal. demais. Está sendo ainda, né? Como a gente viu aqui nos outros, são 3 edições olímpicas, né? Um ginasta tem, né? Fora a inteira. No mínimo, né? No mínimo 3. No mínimo. Tem gente que competiu 4. Então, gente, com esse tanto de medalha que não foi pro fundo do mar, é aqui que eu encerro o meu assunto aleatório. Maravilha. Muito bom. Nossa. É um assunto que rende, né? Se deixar a gente ficar falando de Jogos Olímpicos até a próxima gravação. Ah, isso é. Mas vamos lá, então, aprendizados. O que a gente aprendeu hoje, gente? Eu aprendi. Se o Léo tivesse contando as medalhas Ia faltar medalha nos últimos dias. Ia faltar medalha. Só pegar no fundo do mar grego lá que tá tudo certo. Isso. Reza a lenda que eles mandam fazer umas medalhas pra garantir, né, cara? Certo. Né? Faz umas medalhas a mais, aí então tá tudo certo. Eu aprendi que o relógio da Cássio pode cair 10 metros de altura e que tá tudo bem, mas a pessoa que tá usando não. É, isso aí. O relógio funciona como equipamento de segurança. Eu aprendi que o Cole é aquele teu amigo que não gosta de entrar em polêmica. Ele tenta agradar todo mundo e só se ferra no final. E eu aprendi que agora se escolhe a sede olímpica no Unidunité. Bom, então é isso. Chega por hoje. Diz tchau, gente. Tchau. Fim da sessão. Qual que é o fuso horário? Porque eu gosto de saber os fusos horários, porque eu quero saber se eu vou ter que acordar de madrugada pra ver esporte olímpico. Austrália é rolê, né, cara? Mas o melhor mesmo é quando começa... É o começo da noite, né? Não é mais legal assistir os Jogos Olímpicos no começo da noite, cara? Eu acho muito mais legal do que não de madrugada, cara. Eu acho. Tem que ser o tudo Japão na era Europa. foda. O Tóquio era foda. O Japão, tá merda. Na Austrália vai ser parecido. Então se preparem aí pra torcer por crianças asiáticas caírem na madrugada de novo. O país inteiro torcendo pras crianças asiáticas caírem. Lembrando que o Coy falou que, né, era promover a amizade, né? Promover o bem-estar. O Coy é aquele teu amigo deboísta, aquele de, não, gente, para comigo. O Coy chamou todo mundo e falou, gente, vamos fazer a Olimpíada pra promover a amizade, o esporte, né, o respeito. Aí o brasileiro falou, peraí, segura minha cerveja aqui. Quem é você, Coy, pra falar como eu devo? A chama que de longe é vista, a glória, cada conquista. Venha correr, pular, gritar na Anteprússia. É ouro que é luz no ar. Aqui o mundo vai vibrar. Jamais pensei em desistir. 2040 é logo ali. 2040 é logo ali. 2040 é logo ali. Este hino é um oferecimento do Comitê Olímpico da Anteprússia. Apoie a nossa candidatura à sede dos Jogos Olímpicos 2040 e venha torcer conosco, para cada criança asiática levar um capote. Fim da sessão.